Oba! Felipe Melo não atua mais como jogador do Palmeiras. Depois de um áudio vazado na noite desta segunda, em que o atleta reclamava de Cuca, a diretoria do Verdão resolveu se pronunciar. Nesta manhã, o diretor executivo de futebol, Alexandre Matos, deu uma coletiva e confirmou o afastamento do atleta. Acompanhe na reportagem de Fernando Gavin. A novela Felipe Melo ganhou um novo capítulo na noite de segunda-feira. Um áudio do jogador fazendo duras críticas ao técnico Cuca viralizou pelo WhatsApp. Aqui não tem jeito, aqui já era. Aqui eu não, com esse cara eu não trabalho, entendeu? Esse cara é covarde, mau caráter, enfim, mentiroso. Falou uma coisa, até fica ligando pra imprensa falando um monte de coisa. Porque por enquanto eu tô falando, quando eu falar eu vou rasgar ele no meio. Mas enfim, e agora vamos ver. O jogador foi afastado na sexta-feira e no sábado, depois do jogo contra o Avaí, Cuca confirmou que ele não jogaria mais no Palmeiras, sob o argumento de que Felipe Melo tinha dificuldades a se encaixar no sistema tático do Verdão. Mas por conta do áudio, o diretor executivo de futebol do Palmeiras, Alexandre Matos, resolveu se pronunciar. A gente não estava se posicionando antes porque não havia na menor necessidade. Assunto interno, como tantos outros que a gente tem diariamente, desde quando chegamos aqui em 2015, e muitos vocês nem ficam sabendo. E, obviamente, a partir do fato novo, na noite de ontem, de áudio, da própria entrevista do Felipe, faz a importância da direção executiva de futebol se pronunciar. O Palmeiras vem atravessando um bom momento. E, acima disso, a gente precisa manter essa ordem, precisa manter o respeito. Após o jogo do Mineirão, o Felipe ele fez uma situação de desrespeito ao Cuca, muito forte. E eu ia até ficar em Minas até o sábado, porque eu tinha uma missa de 7º dia do meu pai, etc. e tudo. Só que na quinta eu resolvi voltar, por alguns motivos, dentre eles esse. Conversei com o Cuca quinta à noite, disse a ele o meu descontentamento, que o Felipe, eu iria conversar pessoalmente com o Felipe na sexta, dizer a ele que algumas coisinhas já haviam acontecido, inclusive já tinha uma multa aplicada naquele episódio ali com o nosso preparador físico, que eu não estava contente com isso, que eu vi que foi bem fora daquilo que eu prego nas gestões por onde passei. O Cuca concordou, disse a ele que ele ia ser multado e tudo. Perguntei para o Cuca na questão técnica e tática se teria algum problema. O Cuca imediatamente disse que não. E na sexta eu já procurei o Felipe, fiquei uma longa conversa com ele, dizendo para ele que nós não aceitamos isso de maneira alguma, que ele ia ser multado e que nós ia ter que encontrar um novo caminho. Decisão, vamos deixar bastante clara aqui ao torcedor, da direção executiva de futebol. O futuro de Felipe Melo ainda é uma incógnita, mas no áudio o jogador garantiu ter ofertas de vários clubes. Confesso que tem vários clubes interessados, vários, sabe? Corinthians, Inter, São Paulo, Grêmio, Atlético Mineiro, Flamengo, todo mundo está interessado. Agora, o negócio foi ontem, né? Então, as pessoas, eu creio que vai começar a chegar agora, vão começar a clarear as coisas. O presidente lá quer conversar comigo, Palmeiras. Vamos ver se a gente faz alguma coisa e tal, só que com esse cara eu não fico. Tem que fazer nada não, porque a torcida veio contra, então eles estão doidinhos, né? Mas vamos ver. O Flamengo parece que estão conversando aí, né? Se o Flamengo realmente quiser, esse é o momento. Esse é o momento. Nunca teve tão fácil. Sobre a fala de clubes interessados, vou dizer ao torcedor o seguinte: o Felipe é um ativo do Palmeiras. Ativo esse que vale dinheiro. Se algum clube, e aí já vai o recado público, quiser realmente o Felipe, que procure o Palmeiras, porque até hoje ninguém procurou. Se algum clube quiser, e não vai ser facinho, vai ser de acordo que seja bom para o Palmeiras, bom para o clube e bom para o atleta. Felipe Melo vai treinar separado do grupo até que seu futuro seja resolvido.
Nesta terça-feira, por exemplo, o elenco trabalhou pela manhã visando o jogo de quarta-feira contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, enquanto o volante era esperado na parte da tarde aqui na academia. De qualquer maneira, os dias de Felipe Melo aqui no Palmeiras estão contados. Assim, vai terminar de forma melancólica a história daquela que era para ser uma das principais contratações do Verdão para esta temporada. Não tenho o menor arrependimento de ter trago ele para o Palmeiras. A gente respeita bastante ele, não era um jogador que por acaso jogou Copa do Mundo, um jogador que por acaso jogou em grandes clubes da Europa por 12 anos. Eu cito isso muito porque poucos jogadores conseguem ficar mais de uma década na Europa. Ele vai ser respeitado aqui no Palmeiras, que é o que a gente prega. Ele se desculpou com o grupo, ele se desculpou com o treinador perante a minha pessoa e a do presidente. Pediu desculpa ao presidente também. Mas ele vai seguir um outro caminho. Isso é uma decisão tomada por mim. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva e não há clima mesmo. Quando perdeu o respeito, acabou, não dá para continuar. Respeito é fundamental em qualquer nível de relação, seja ela interpessoal, sabe, de cunho pessoal, de cunho profissional, e houve uma clara falta de respeito. Primeiro, na discussão, né, quando um subordinado xinga, ou questiona muito o seu superior, mesmo quando há o pedido para que não o faça. E depois desse episódio do áudio vazado. Sabe, é o tipo de desabafo, por exemplo, que você faria para um amigo, talvez. E amigo não deixaria vazar. Então esse vazamento, para mim, me parece bem proposital. Ali ficam dados vários recados. A acusação ao Cuca de covarde, mentiroso, mau caráter, né? E até mesmo sobre as possibilidades de futuro na carreira, jogando para a torcida, como o Felipe Melo sempre fez desde que chegou ao Palmeiras. Eu fico muito à vontade, quando o Felipe Melo foi anunciado pelo Palmeiras, eu disse aqui nessa bancada que eu não o contrataria, porque ele tem temperamento intempestivo. Não dá para... Por exemplo, pelo que aconteceu na Copa do Mundo, pelo que aconteceu já em outros clubes, não dá para você confiar num momento decisivo, ele pode simplesmente, sabe, ter um comportamento inusitado e botar tudo a perder. Mas eu imaginava isso dentro de campo e acabou acontecendo fora de campo. Então, se o Palmeiras, muitos vão falar assim, já discutimos isso aqui com o Flávio ontem, é um jogador caro, e daí? Sabe, comportamento é comportamento. Se o Cuca não tomar uma postura agora, ele abre um precedente para que outras pessoas tenham um comportamento parecido com o do Felipe Melo. E aí não há trabalho que resista. Uma coisa é um trabalho que é compartilhado, que o treinador que tem o comando, ouça de repente uma peça ou outra mais experiente. Isso é troca, mas quando há desrespeito, não dá. Tem que rolar confiança. Confiança do subordinado em quem comanda e de quem comanda no subordinado. E essa confiança foi quebrada. Então, se não há clima, Felipe Melo que vai buscar realmente felicidade em outro clube, que o aceite, e o Palmeiras que siga sem o Felipe Melo. Do ponto de vista técnico, eu até acho o Felipe Melo bom jogador. Eu acho. Mas desde que ele chegou ao Palmeiras, eu não me lembro de nenhuma partida assim memorável do Felipe Melo. Não é um jogador que vai fazer uma baita falta, nem conseguiu se sustentar como titular. Então ainda dá tempo dele ser feliz num outro clube e o Palmeiras seguir também com um ambiente um pouco mais tranquilo. Chico, vou virar meio devagar assim que torcicolo. Eu sei. Boa tarde ou boa noite, Celso, boa noite, Michele, boa noite a todos vocês. Eu acho o seguinte, primeiro, essa declaração dada hoje pelo Alexandre Matos já deveria ter sido dada na sexta-feira. Na quinta para sexta-feira. Eu acho que eles quiseram preservar o Felipe, Chico. Não, senhor. Não se faz isso porque todo mundo sabia que o pau tinha quebrado, que o clima estava ruim. E o Cuca é que chamou eles na chincha e falou, com o Felipe Melo eu não trabalho mais. Então, na verdade, essa entrevista que ele deu hoje devia ter sido dada na sexta. Ele, Alexandre Matos, que é o gerente de futebol. Não o Cuca e muito menos o presidente. O presidente não tem nada com isso, o departamento está na mão dele. O departamento está na mão dele. Então era um pepino para ele resolver, que ele não soube resolver.
Quem resolveu foi o Cuca. Por quê? Porque entre eles dois há uma rusga terrível. O Cuca não se dá com o Matos e o Matos não se dá com o Cuca. Eles podem até dizer que se dão bem, mas não se dão bem. Já tiveram várias discussões. Várias discussões e o Cuca teria saído na primeira vez por causa do Alexandre Matos e agora teria voltado porque a Crefisa foi buscar. Então, a Crefisa quis o Cuca. Quis o Cuca e o Alexandre Matos engoliu a seco. Agora, então o seu Alexandre Matos, ele tem uma parcelinha de culpa nessa história toda, porque a crise poderia ter sido abafada. Segundo lugar, o Palmeiras vai sentir muito essa briga. Nos próximos jogos, você vai ver. Se der tudo certo, o grupo encaixar, Felipe Melo já era. Ótimo. Ótimo, excelente. Foi vai a decisão depender dos certa resultados. a ser tomada. É uma decisão correta, deu tudo certo, graças a Deus, vamos em frente. Agora, se por acaso começar a perder, cadê o Felipe Melo? Foi vendido para o Flamengo, foi vendido para o Cruzeiro, foi vendido para o Atlético. Pô, mas que diretoria? Aí o bicho pega para o lado do Cuca e para o lado do Marcelo Matos. E terceiro, na minha opinião, só para encerrar o assunto Felipe Melo. Felipe Melo, na verdade, é o último dos moicanos daquele tipo de volante à la Dunga, sabe? Que subia na cadeira, fazia um discurso, dizia, eu quero vencer na vida, não sei vocês, mas eu quero, você errou, você isso e aquilo. Aquele jogador que gostava de contradizer o treinador mandava jogar pela esquerda, ele em campo abriu o jogo pela direita, sabe? Ele é o último representante dessa era. Então, ele é um cara fora de moda. Esse que é o negócio, é um cara fora de moda. O volante hoje, ele tem que compor o esquema tático. E ele não compõe esquema tático nenhum, ele joga para ele. Por isso que não deu certo no Palmeiras. Então, o time que levar o seu Felipe Melo tem que saber que vai levar um cara que não é de grupo. Essa que é a grande verdade. E hoje o futebol, mais do que nunca, é de grupo. Está aí o Corinthians, o Carille para provar. Bom, e já que Felipe Melo está liberado pelo Palmeiras para negociar com outros clubes, nós fomos às ruas aqui de São Paulo para perguntar se o torcedor gostaria de ver o volante vestindo a camisa do seu time do coração. E olha, o resultado foi quase unânime. Acompanhe a reportagem de Vinícius Rodrigues. A ousadia, o amor, os sentimentos fortes de Felipe Melo, o jogador do Palmeiras, estão com os dias contados. Na verdade, acabaram. Felipe Melo não joga mais pelo Palmeiras, depois de muitas polêmicas. Ele que chegou no começo do ano a peso de ouro e, é claro, acumulou nesse curto período algumas polêmicas. Vamos dar uma olhada em algumas das frases que Felipe Melo disse. Se tiver que dar porrada, eu vou dar porrada. Tá? Se tiver que jogar no Uruguai e dar tapa na cara de Uruguai, eu vou dar tapa na cara de Uruguai, porque isso faz parte da minha forma de jogar. E se um jogador de futebol falar mal de qualquer um de vocês, vocês se unem e vão contra. A maioria de vocês são assim. Agora, saindo do Palmeiras, a pergunta que não quer calar. Para onde Felipe Melo vai? Você, torcedor, gostaria de Felipe Melo no seu time? De maneira nenhuma, vai estar tarde, tem que ir embora o quanto antes. Muito polêmico, hein? Você, São Paulino, gostaria do Felipe Melo no seu time? Não, hein, velho. Você, São Paulino, número 3? Não, hein? Não. Por que não? Muito boca dura ele. Alguém quer o Felipe Melo no time? Ninguém? Quer o Felipe Melo no time, senhora? Não quer, a senhora não quer. Quer o Felipe Melo no seu time? Ninguém. Não quer também. Senhora, quer o Felipe Melo no seu time? Não. E a senhora não... Alguém quer o Felipe Melo no time? Ela falou que não, ó. Amigo, quer o Felipe Melo no seu time? Obrigado. Ninguém quer. Alguém? Felipe Melo? Felipe Melo, senhora? Felipe Melo no seu time? Também não. Jesus. Por que você não quer o Felipe Melo no seu time? Já não sou palmeirense, ele nem merece estar jogando aqui, né, cara? Deixa eu falar com sua namorada, rapidinho. Namorada, você quer o Felipe Melo no seu time? Ela falou que quer! Ela falou que quer! É a primeira que quer o Felipe Melo no time. Obrigado, meu parceiro. Uma pessoa em meio à multidão. Enfim, aguardemos o fim dessa novela para saber aonde Felipe Melo irá jogar. Voltamos aos estúdios! Bom, é para ir para a enquete? Vai para a enquete e a gente aí vocês comentam. Então vamos lá. Ainda falando desse caso, participe da nossa enquete que está lá no ar no site gazetesportiva.com. A gente quer saber, a confusão com o Felipe Melo pode atrapalhar o Palmeiras para a sequência da temporada? Sim ou não? Acesse o site gazetesportiva.com e dê a sua participação. Aliás, a enquete podia ser também essa, né? Você gostaria de ter Felipe Melo no seu time para dar continuidade, né? Pois é. Bom,
Eu já não queria antes, agora também não. Você não queria o Figueiredo? Não, claro que não, porque é sinal de problema, repito. Você tem que, sabe, uma coisa é o jogador voluntarioso, que briga, que faz, acontece. Eu acho que ninguém precisa ser cordialzinho. Mas qualquer manifestação, mesmo em desacordo com determinada atitude, tem que ser feita respeitosamente. Pronto, respeito. Não pode faltar com respeito. Eu não queria o Felipe Melo no meu time, não. E aí, Chico? Não, mas a pergunta não é essa. Não, a pergunta não é essa. Tá, Primeiro desculpa, vamos é verdade. responder. Primeiro a Agora matéria. eu quero saber de você. Você queria o Felipe Melo no Coringão? Não. Não, também. Não queria porque ele não é de grupo. Hoje o Corinthians joga em grupo. Isso. Joga coletivamente. Ah, leva o Felipe Melo lá. Não tem como. Ele não se encaixa em grupos. Ele é um cara meio assim, meio assim, solitário. Mas a torcida do Palmeiras gosta dele, viu? Não, a torcida do Palmeiras gosta de qualquer um. A maior parte, talvez. A torcida do Palmeiras gosta de qualquer um que diga que vai dar tapa, que vai dar porrada e chama para ele, chama atenção para ele. Chama a responsabilidade. Chama a responsabilidade. Agora, por exemplo, o Praz. Esse sim eu queria no Corinthians, por exemplo. Tudo bem que ele está coroa, pode ser que encerra a carreira aí, sei lá, muito em breve, mas esse é um cara de responsabilidade, aberto, joga pro time, se esforça pro time. Por exemplo, Ademir da Guia jogava pro time. Eu nunca vi o Ademir da Guia não jogar pro time. Ele jogava muito bem, fazia gols maravilhosos. Às vezes até era melhor até que gols mais bonitos que de Pelé, mas jogava pro time. Então você tem que ter um cara que joga pro time. Ele podia ter o defeito que fosse. Tivesse o defeito que tivesse, fosse um cara insuportável. Mas se entrasse em campo e jogasse pro time, estava tudo bom. Mas agora a pergunta da enquete. A confusão com o Felipe Melo pode atrapalhar o Palmeiras na sequência do Campeonato Brasileiro? Pode criar um clima agora, nesses dias, mas depois supera. Tudo e aí, é Chicão? superável. Olha, Antes agora do que nunca, eu acho. O meu pai sempre falava para mim, filho, passando perto do cemitério da Consolação, uma vez ele falou, filho, olha, aí tá cheio de insubstituível. E começou a dar risada. Ninguém é substituível, evidentemente que não. Mas pode sim, porque futebol é resultado, o grupo realmente sentiu o baque, né? Tanto é verdade que o Dudu fez um gol e correu para abraçar o Cuca, e o Dudu é um dos caras que está sendo dito nos bastidores que o seu Felipe Melo, o Dudu e o Egídio, o Felipe Melo foi dar uma bronca nos dois depois do jogo contra o Cruzeiro. Então, quer dizer, o Dudu tomou partido, né? Tomou partido do técnico.